Olá, sou Fernanda Carreiro, vocês me encontram em todas as redes sociais como Orientação do Sono. A minha dor começou no sono da minha filha e depois disso, lá em 2018, agosto de 2018, estou na internet ensinando outras mães. Tenho formação acadêmica, fisioterapia e educação física, sou da área da saúde, então tenho esse olhar bem individualizado para as crianças, tá? Gente, queria conversar aqui um pouquinho com vocês. Eu recebi uma pergunta e eu quis trazer aqui no YouTube de uma forma mais explicadinha. Eu recebi a seguinte pergunta: Fernanda, até quando que é normal a criança mamar à noite? Quando que eu posso esperar que essa criança não mame mais? Gente, é muito importante que a gente tenha essa informação, porque a gente se perde nisso. Olha só, o adormecer mamando, ele é muito natural no início da vida. A criança mama, já fica relaxadinha e já dorme. Acontece que muitas vezes a gente entende que é assim que a gente coloca o nosso filho para dormir. E aí, às vezes a criança acabou de mamar, você vai lá e dá mamar de novo, e na verdade o que a criança tem é que ela tem sono, ela não tá com fome, mas aí ela dormiu mamando e aí eu vou fortalecendo isso. E aí essa criança acorda à noite e a gente nem pensa que ela pode, por exemplo, estar com calor, a gente simplesmente vai lá e dá a mamada. Então a gente precisa ajustar essa expectativa e entender que a criança ela não acorda só por fome, a criança acorda por inúmeras outras coisas. E eu acho que a informação, nesse caso, ela é muito importante para que a gente possa fazer todos os ajustes que são necessários, tá? Pensa comigo uma coisa. Quando a gente fala sobre um bebê de 0 a 3 meses, é um bebê que está aprendendo a mamar. Então é esperado que ele acorde de 2 a 3 vezes à noite para mamar, tá? Tá acordando mais? Pode acontecer, o ritmo ainda não é circadiano, é toda aquela bagunça do início. Porém, a gente precisa observar, porque às vezes essa mãe fica colocando essa criança no peito e vai virar uma grande bagunça, tá? O que essa criança precisa é de um aconchego para voltar a dormir. Essa criança ali entre 4 e 7 meses, ela já pode ficar com 2 mamadas apenas durante a noite, tá? Crianças de 7 a 9 meses, a gente já espera que fique com uma mamada só. Acima de 9 meses, o jejum noturno. Algumas crianças você não consegue tirar e você vai levar uma mamada até 1 ano de idade, né? A gente precisa ir observando isso, que o indivíduo ele é único, né? Isso é muito importante. E aí, olha só, o que acontece? A gente fica preocupado com o desmame, né? Enfim, a gente precisa se preocupar, na verdade, com a forma que essa criança adormece, porque a grande maior parte das vezes, o problema não tá no desmame, o problema está que essa criança só dorme mamando. Aí a criança acorda, aí você vai lá e fala, vou tentar, sei lá, no meio da noite, vou ninar, a criança chora, ou então a criança acorda. Você tá cansada, você vai lá e dá o peito ou dá uma mamadeira. E aí eu vou fortalecendo um hábito a essa criança. Então eu acho que o que é muito importante é a gente entender que eu preciso desenhar que esse bebê, ele pode adormecer sem ser mamando. Eu não vou fazer isso no meio da noite, entendeu? Eu vou fazer isso logo no início da noite. Então essa criança vai mamar, seja o peito ou a mamadeira, e eu vou colocar essa criança para dormir de uma forma diferente. Claro que no início vai ter protesto, vai ter choro, vou ter que trazer pro colo, vou acolher no colo, vou acalmar, vou colocar no berço. O processo de autonomia, ele é um processo muito importante e ele não é um processo construído em um dia. Ele é um oportunizar ao berço. Quando eu começo a falar isso com os pais, no meu atendimento, na minha consultoria, parece algo completamente distante. E eu falo isso porque eu vivenciei isso. Com o Pedro não, porque eu já sabia que era possível, eu já comecei desde o início, mas com a Diana, que eu precisei retirar hábitos. E aí teve muito protesto, ela só sabia dormir mamando, ela nem sabia dormir ninando, ela não chupava chupeta, o que eu não acho que a criança precisa chupar chupeta pra dormir bem, não tem nada a ver com isso. Mas ela protestou muito quando ela saiu do meu peito. Só que quando a gente tem as orientações corretas e a gente vai colocando em prática, as coisas elas vão se ajustando. E essa ideia de que uma hora vai passar, gente, a experiência que eu tenho é que não passa e que fica cada vez mais difícil. Porque a criança vai ficando maior, e aí assim, talvez, claro, você não vai amamentar essa criança para sempre, mas aí criam-se outros hábitos, e aí essa criança não tem uma boa relação com o sono, que é algo que essa criança vai levar para a vida, para sempre. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha essa atenção, e que a gente ensine esse hábito para os nossos filhos. A gente tem que ser ativa nessa educação e nessa organização do sono dos nossos filhos. Não tem nada a ver com abandono, tem a ver com estou junto e vou direcionar e vou te ajudar, tá?
Então, é isso que eu queria falar para que vocês possam organizar. O bebê, ele não acorda só por fome. Ele acorda porque ele não sabe mandar o ciclo de sono, ok?